Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito de um programinha que é o PCM, que é o emulador de máquinas antigas, para você poder jogar seus joguinhos antigos de DOS, Windows 3.11, Windows 95, enfim, todos os seus jogos antigos da melhor forma, mais compatível e com a melhor definição possível que a gente pode usar numa máquina atual. Esse emulador funciona em Linux, funciona no Windows 10. Vou mostrar aqui a instalação dele e a configuração para o Windows 10. É algo um pouco chatinho, demorado, mas fazendo direitinho você vai conseguir o melhor desempenho, a melhor imagem. Tem muita gente que fala que não funciona muito bem esse emulador por causa da configuração dele, porque além de configurar o emulador, você tem que configurar o sistema operacional, e configurar a DOS 3.11 era uma coisa bem chatinha. E vamos começar por eles, pelo DOS Windows 3.11. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é baixar o programa. Para isso, só você digitar PCM, Game Tech Wiki. Esse primeiro link é onde está o programinha. Você simplesmente entra nele. Aqui dentro, logo aqui no início, você baixa a última versão estável, a de Windows. Logo aqui, só salvar no seu HD. Vou salvar, baixou, e a outra parte que você vai ter que fazer é baixar a ROM, que é que nem emulador, a BIOS, para você poder fazer com que funcione. Tem aqui o pacote da versão 16, que é a versão última que a gente acabou de baixar. Só você baixar, isso aqui é propaganda. Pronto. Aí você vai baixar, só salvar na mesma pastinha aqui no meu caso. Pronto, já está baixado. Agora você vai onde está o programa. O emulador você descompacta para a pasta dele mesmo. Você pode usar qualquer programa que você goste, o WinRAR, o WinZip, enfim, o que você quiser. E aqui é onde estão as ROMs. Só você extrair e jogar para dentro do seu emulador. Vai perguntar se quer subscrever os arquivos. Ok. Pode subscrever as outras versões, ficar com a versão mais recente. E pode apagar esse pacote todo aqui. Para começar o emulador, simplesmente você executa o PCM.exe. Você pode executar ele de duas formas. Usando o seu gráfico de alta performance, caso o seu computador tenha, ou usando o gráfico integrado. No caso dos 3.11 e o DOS, não faz muita diferença não. Você pode usar tanto o gráfico integrado quanto o NVIDIA, que o desempenho vai ser basicamente igual. Eu vou usar o gráfico integrado normal da Intel mesmo. Essa aqui é a telinha do programa. O programa, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro criar uma máquina virtual. Para isso, só vir em New. No caso, vai ser um Windows 3.11. E essa máquina do Windows 3.11, você vai criar exatamente um computador virtual, mais um computador completo. Vai escolher a BIOS, né, a placa-mãe, tanto as máquinas mais antigas como 286, 386, 486, as plaquinhas de transição, até chegar nas placas dos Pentium. No caso do Windows 3.11 e do DOS, quase que a totalidade dos jogos rodam super bem numa placa de 486. E escolhendo uma placa de 486, escolha essa daqui, a AMI WinBIOS 486. É a melhor dessas placas que tem aí. Ela é bem compatível e não pesa. Essa, apesar de ser uma placa também direitinha, ela já é mais pesada, então essa aqui acaba sendo a melhor e mais compatível, inclusive para você usar os processadorzinhos da época. Os processadores você pode escolher desde os velhinhos de SX até os DX400 e esses Pentium Overdrive, que são os Pentiumzinho meio ruim que encaixavam nos sockets dos 486. O processador DX266 basicamente vai rodar a totalidade dos jogos. DX400 ele é mais espertinho, você pode usar também. Só que jogos muito mais recentes, enfim, como Duke Nukem 3D, Screamer e outros jogos, eles pedem máquinas mais rapidinhas, pedem um Pentium 75, pede até um Pentium 100, no caso do Screamer até um Pentium 150, 66, enfim. Então, como tem esses jogos e eu gosto de jogar, a placa que eu vou criar não vai ser simplesmente a de 486. Eu vou usar uma placa de Pentium, no caso essa daqui, que é a mais compatível para você rodar os programas e os hardware do 486. Essa dá problema no vídeo, essas duas até funcionam bem, mas se você for comparar, ela é um pouquinho mais lenta na emulação do que essa daqui. Então vamos usar essa placa aqui acima. O processador.
A lógica desse emulador, você sempre tentar usar o pior hardware para ter uma emulação mais fluida. No caso do meu computador, um Pentium 10066, ele emula basicamente todos os joguinhos do Windows 3.11, do DOS com facilidade. Claro, vai jogar o Screamer? Quando for jogar, só você editar a máquina, bota o processadorzinho de 150 ou 66 que você consegue jogar o Screamer em alta resolução, mas Duke Nukem e vários outros jogos, com esse aqui você tem hardware de sobra para estar rodando. Também Star Wars, Dark Forces, isso tudo roda aqui com uma tranquilidade bem legal. Deixa isso aqui em relação à memória. Para essa época, 32 MB RAM é mais que o suficiente para rodar todos os jogos possíveis e imaginários, diferente de quando você entrar para um Windows 95 e 64, seria o máximo para essa época também que um jogo poderia pedir. Em relação ao vídeo, a placa de vídeo tem basicamente 3 que você pode usar. A Cirrus Logic a 5434, que vai ter 4 MB de RAM, então consegue uma resolução alta, é a mais levinha de todas, ela emula bem tranquilo, tem uma compatibilidade com basicamente todos os jogos, mas é a mais lenta delas. A S3 Virgin DX é uma placa legal, ela funciona bem também, vai a 4 MB, consegue boas resoluções, e a ATI Mate 64GX, que para o Windows 3.11 DOS, como eles dependem basicamente de uma animação 2D, é a placa melhor para você estar usando. Ela vai ser a mais rápida, vai ter o menor recurso em cima do teu computador, então você vai conseguir usar bem direitinho. E a memória deixa em 4 MB. Voodoo não precisa, que nessa época não tinha gráficos 3D para DOS. Em relação à placa de som, duas basicamente são úteis, 16 WE32. A WE32, como os jogos são basicamente com recurso em MIDI, então dá um som bem mais legal de se escutar, então vale a pena usar a WE32, mesmo no documento do emulador falar que ela não está completamente emulada, mas eu nunca tive problema, funciona super bem. E raramente vai ter um jogo que apenas é compatível com a Adlib, mas isso é a exceção. Não peguei nenhum jogo até hoje que só seja para Adlib. Sempre que eu tenho Adlib, ele roda na Sound Blaster também. Então, vamos usar a 32. No caso da 32, você pode deixar um banco de memória de 2 MB, porque as sound fontes dessa época, que deixam o som mais bonitinho, as de 2 MB, funcionam super bem. Não tem necessidade de 8 nem de 28. E só, ok. Aqui são para placas de som muito antigas, a gente não vai estar usando isso, e muito menos aqui. Em relação aos drives físicos, você vai deixar a controladora IDE no seu HD, você vai usar um flop drive de 1.44 e vai usar um de 1.2. Por quê? Porque você pode pegar jogos ou programas que já venham com arquivo em imagem em formato 1.44 e 1.2. Você basicamente não vai encontrar na internet alguma imagem que vai estar em 2.88. Você pode deixar nesses dois aqui, que é o disquetinho clássico e aquele disquetão mole. O CD deixa no PCM mesmo, que ele funciona bem direitinho, e nele você pode escolher a velocidade. Para essa época, claro, você pode escolher qualquer velocidade dessas, mas eu escolho a 8X, que era um drive rápido para a época, na época do Windows 3.11 e do DOS, então para evitar qualquer erro de compatibilidade com o jogo, porque pode ser uma velocidade às vezes muito rápida, que tem alguns jogos que fazem um teste de velocidade no início, para não ter problema para executar. Mesma coisa, em relação ao processador, tem jogos muito antiguinhos, de 88, 86, que eles não vão rodar em Pentium. Então, se cair num caso desse, você tem que fazer um computador com aquela placa de 486, mas com um processador bem lentinho, 486SX, alguma coisa assim. E também não é o caso, não vai ser jogos que normalmente as pessoas vão estar jogando, mas se for o seu caso, é só fazer isso. Em relação ao disco rígido, você vai criar um disco rígido. Como o DOS e o Windows 3.11 trabalham com FAT16, eles só aguentam HD de até 2 GB para não ficar particionando em várias unidades. Então, basicamente, você pode usar um HD, um tamanho bem comum para a época, você usa um cilindro de 4186, que você vai ter os 2.1 GB basicamente, que era o que o FAT16 aguentava de forma bem direitinho, mas isso é memória de sobra. Porque como vocês vão ver para frente, quando for instalar os jogos, nessa época você podia instalar a instalação mínima de cada CD. Então instalava 5 MB, 20 MB, coisa bem pequenininha, e o grosso fica no CD, que a gente vai ter que ficar com ele mesmo emulado na máquina. E o nome do arquivo é só você escolher. Normalmente eu armazeno para dentro da pasta
do próprio programa. Eu crio uma pasta aqui dentro chamada de HD, onde eu vou botar as imagens de tudo que eu vou estar criando, e vou chamar aqui de Windows 3.11 aqui, por exemplo. Tá muito bom esse nomezinho, só salvar, tá aqui a imagem e só criar em OK. Ele vai criar esse driver virtual. Ele vai ocupar 2 GB no seu HD, mas você vai ter dentro dele as informações que você for guardando. Tá? Então, apesar de você não ocupar os 2 GB, ele vai ocupar os 2 GB sempre. Isso, por um lado, é bom para não ficar fragmentando o teu computador. Em relação ao mouse, pode ser serial ou PS2, se você estiver usando uma placa de pente, como a gente está, mas se você for usar uma placa de 486, só vai ter o serial. Mas aí é a gosto de cada um. Eu deixo o mouse de 2 botões PS2, que ele tem uma compatibilidade muito legal. Controle, com base no que você tiver, você coloca o controle que você vai estar usando. Vou deixar o básico de 2 botões mesmo. E em relação à rede, no 3.11 você vai conseguir instalar a rede, vai conseguir acessar a internet, por mais bizarro que isso seja, e também dá para jogar multiplayer. Então, vamos escolher essa plaquinha que ela é super compatível, o Windows já tem driver para ela, você não precisa botar um driver adicional, como na Realtek. A diferença básica é o quê? Essa não é plug and play. Você vai ter que saber qual é o IRQ dessa placa. E essa é plug and play, o computador teoricamente se vira sozinho, mas você tem que entrar aqui e não se esqueça de gravar esse número aqui que você vai ter que usar durante a instalação do Windows, IRQ 10. Ok, máquina está criada, aqui está configurado, só dá OK, ela foi feita e você vai iniciar o programa, só clicar em Load. Vai pedir permissão, OK, e a máquina abriu. Coisas que tem que fazer no programinha para ficar uma imagem mais bonita. Em vídeo, você na resolução escolhe para resize, para poder mudar o tamanho, você vai poder maximizar para ela acompanhar isso direitinho, e em relação ao stretch, você deixa em 4.3, que é um monitor normal, para não ficar aquela letra deformada. Feito isso, está tudo direitinho, o buffer deixa em 200, o output, se você quiser aumentar em decibéis, se achar que está muito baixinho, isso fica a teu critério. Vídeo, em relação ao modo de full screen, você pode usar o sem borda ou o exclusivo, isso também fica a seu critério. Eu deixo o exclusivo para não fazer nenhum stretchzinho em momento nenhum, para ficar sempre a cara original de tudo. O drive de renderização, você pode escolher o que você quiser, eu geralmente deixo no automático, que para o 3.11 funciona super bem também. V-Sync, preferência, nunca tive nenhum artefato ligando ou não ligando, ficou na mesma. Filtro, você deixa sempre no linear, o Nearest fica horroroso. E basicamente é isso. Essa opção só vai aparecer se você manualmente jogar para OpenGL3. A única diferença é que aqui vai ter alguns filtros se acrescentar na tela, mas não faz muita diferença não. A imagem fica muito boa desse jeito, isso sobrecarrega menos o computador. Esses dois aqui a gente vai usar o tempo todo. Aqui é para carregar uma imagem no drivezinho de disquete A, que é 1.44, no B, que é o de 1.2, e nunca se esqueça de ejetar após colocar, porque senão você vai iniciar a máquina e vai aparecer aquela frasezinha, disco sem sistema, a favor inserir um disco válido, enfim. E o CD-ROM, mesma coisa, aqui você carrega o CD-ROM e aqui você ejeta o CD-ROM. Ok, emulador iniciado, o principal tem que configurar a BIOS dele. Vamos entrar na BIOS apertando Delete. Aqui dentro, você primeiro vai acertar a data, você vai colocar o dia direitinho, o mês direitinho, vamos colocar o dia de hoje, vamos colocar tudo certinho. Hoje aqui, no dia 17 ou 18, nem sei que dia, 17 de 2020. Às vezes aqui você acaba voltando porque ele está querendo sincronizar com o horário do computador. Mais uma vez, reiniciando, isso fica normal. É uma coisa meio bizarra, mas acontece. O driver primário deixa em automático, o secundário não tem none. Esse aqui é onde está o nosso CD-ROM, aqui também none, e aqui você bota 1.2. Em relação a BIOS Feature, você tem que colocar AC para poder instalar as coisas. Não precisa botar do CD-ROM, porque nessa época você não vai instalar DOS nem Windows a partir do CD, então só demora mais o tempo de boot da máquina. Palette Snoop não precisa para essa placa que a gente vai usar, ela vai funcionar bem direitinho. Chipset já está numa memória 6, que é a Edo, que era a mais rápida da época. E aqui embaixo também está tudo certinho, a vídeo BIOS já está com cache para ficar mais rapidinho. Power Management, sempre eu desligo isso, que isso dá uns errinhos no computador. E Plug and Play em PC tem que deixar em No, o 3.11 não é Plug and Play, diferente do 95.
tudo certinho, só salvar e sair. Pode salvar. Pronto, a máquina está configurada e agora o passo que vai ser a instalação do DOS, que vai ser o nosso próximo vídeo, porque esse já está bem longuinho. E aquilo da data que eu falei é basicamente isso daqui. Quando você for entrar, provavelmente na próxima vez, já vai estar certo, porque está sincronizar. Para evitar aquele errinho da hora ficar mudando, pulando, só você desligar isso daqui, dar OK, porque quando você entrar, você vai conseguir ajustar a data manualmente, sem problema nenhum, para não ter nenhuma encheção de data pulando e voltando. Passou o tempo do delete, vou dar Ctrl+Alt+Del, entramos, você consegue agora ajeitar de forma mais facinha, sem isso ficar pulando para nenhuma data bizarra e te perturbando. Você consegue bem direitinho, viu? Aqui, o horário. Ótimo. Só você sair, Save and Exit. Ok. Sua máquina está pronta para a instalação. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.